Gente, o que eu vou passar para vocês hoje é um conhecimento de alto nível. Não sei se vocês já ouviram o que eu vou ensinar para vocês hoje. Tá bom? Vou estar falando sobre... O tema central é reestruturação emocional. Eu fui convidado pelo pastor Iranildo a falar sobre depressão e suicídio. Eu pensei bem, eu falei, eu vou, com muito boa vontade, porém, eu queria mudar um pouquinho essa programação. Por quê? Todo mundo sabe o que é depressão, não de forma técnica, porque eu vou ensinar amanhã o que é depressão, mas todo mundo sabe identificar a depressão, sabe o que é suicídio. Então, se eu chego aqui, eu começo a falar sobre depressão e suicídio, eu vou contar um monte de histórias tristes, todo mundo vai ficar triste, muitos vão chorar, o culto vai acabar, todo mundo vai embora triste e acabou. Não resolveu nada, não resolveu problema nenhum. Eu quis mudar, e o que eu pensei? Não, eu vou falar de depressão amanhã. Não só de depressão, eu vou falar amanhã sobre ansiedade, síndrome do pânico e vícios. Por quê? Porque depressão nunca anda sozinha. Quem tem depressão tem ansiedade, 100% das vezes. Quem tem depressão, muitas das vezes tem síndrome do pânico. E quem tem depressão, muitas das vezes desenvolve vícios para aliviar o sofrimento. Isso eu vou falar amanhã. Por que eu não falo direto sobre esses transtornos emocionais agora? É simples. Se você nem sabe como você funciona de dentro para fora, como você pode compreender um sofrimento que atinge você? Entende? Se nós não compreendemos as engrenagens que compõem a nossa alma, se nós não compreendemos como nós funcionamos de dentro para fora, como que nós podemos compreender transtornos emocionais? Não tem como, impossível. Você fica falando de depressão, mas o que se passa na sua mente? Nada. Uma tela preta, uma tela branca. Por quê? Porque você não sabe como você funciona, de dentro para fora. Então, hoje eu vou ensinar como funciona a nossa alma. Hoje eu vou ensinar, vou dar uma aula como que funciona todas as engrenagens da nossa alma. Todos os seres humanos funcionam da mesma forma, de dentro para fora, a partir da alma. Todos os seres humanos. Porque viemos de uma mesma fábrica, Deus. Entende? Hoje, metade dessa palestra, 1h30, eu vou estar ensinando como nós funcionamos de dentro para fora. Amanhã, falamos sobre transtornos emocionais. Tá bom? Faz sentido para você entender primeiro como você funciona e depois entender sobre transtornos emocionais? Bem, vamos começar a partir de uma premissa bem básica que vocês precisam entender. Anotem isso que eu vou falar para vocês a partir de agora. Não é você que controla você. É isso mesmo. Não é você que controla você. Não é a sua mente racional, analítica, que controla a sua vida. Não é. Posso provar para vocês? Quem aqui sofre de ansiedade? Nem que seja um pouquinho assim. Vixe, minha agenda já está cheia essa semana. A terapia, todo mundo. Tá. Eu vou te dar 30 segundos para você dar uma ordem para essa ansiedade sair de você. Eu vou provar para você que não é você que está no controle de você. Você tem 30 segundos para ordenar que essa ansiedade saia de você. Ordene do seu jeito. Manda ela sair. Prova para mim que é você que comanda você. Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque não é você que controla você. Quem é que controla você? Existe uma máquina, uma engrenagem, uma máquina de registro gigantesca dentro de você. Essa máquina de registro também é uma grande máquina, um banco de dados. Ela capta, ela registra, armazena. Estamos falando de quem? Da sua mente inconsciente. É aqui que nós vamos começar agora esse seminário, tá bom? Pode mudar o slide, por favor. Veja, toda a nossa estrutura mental é construída na nossa alma. Toda a nossa estrutura psíquica, mental, emocional é construída na nossa alma. A nossa estrutura mental ela é dividida em duas partes. 5% dela
só 5% dela é mente consciente, racional, analítica, lógica. Só 5%. É com essa mente que nós pensamos, temos ideias, tomamos as nossas decisões, interpretamos o mundo ao nosso redor. Mas tudo isso é só 5% de tudo que é a nossa estrutura mental, psíquica. 95% de toda a nossa estrutura mental é inconsciência pura. E o que é o inconsciente? É um gigantesco banco de dados. É uma gigantesca máquina de registro. E o inconsciente registra o quê? Tudo. Tudo que você experiencia com os 5 sentidos, o seu inconsciente capta, transforma em registro e armazena dentro de você. E ele faz isso o tempo todo, 24 horas por dia, até o último segundo da sua vida. Desde quando você foi concebido no útero materno, desde quando você era só um embriãozinho desse tamanhozinho, você já tinha uma estrutura mental e psíquica. Você já tinha mente inconsciente. E essa máquina gigantesca já começou a mapear ao redor do ambiente, com os 5 sentidos que aquele embriãozinho já tinha. Tudo. Ele mapeia e ele registra tudo. Som, temperatura, ele vê, ele ouve e registra tudo. Desde o momento em que você é concebido no útero materno, a sua mente inconsciente, essa máquina, começa a captar, através dos 5 sentidos, tudo que você experiencia. Ela transforma em registro e ela armazena dentro dela em um infinito e gigantesco banco de dados. Neste momento, o inconsciente de vocês está captando o que eu estou falando. Vocês estão me vendo. Vocês estão sentindo a temperatura do ambiente. Vocês estão sentindo cheiros. Tudo isso está sendo captado pelo inconsciente de vocês. Está sendo transformado em registro e está sendo armazenado dentro dele. E o que o inconsciente faz com esse banco de dados? Ele controla a sua vida. Ou pelo menos 95% de toda a sua vida é controlada pelo seu inconsciente. Você tendo consciência disso ou não, ele controla você, ou pelo menos 95% de toda a sua vida. E como que ele faz isso? Como que ele controla você? É simples. Os registros que estão dentro dele afetam diretamente a sua estrutura emocional. As suas emoções determinam a forma como você pensa, como você raciocina, como você interpreta o mundo à sua volta. A forma como você pensa, a forma como você raciocina, a forma como você interpreta, determina a forma como você age na vida. E são as suas ações que atraem os resultados que você experiencia na vida. É assim que nós, seres humanos, funcionamos de dentro para fora. Todos os dias, o dia todo, até o último segundo da nossa existência. Isso é o que eu chamo de ciclo da vida. Esse é o mecanismo de funcionamento mais básico que existe na nossa alma. Todos os seres humanos da face da Terra, desde o momento da sua concepção até o último segundo da sua existência, funcionam desta maneira. Esse é o ciclo da vida. Experienciamos com os 5 sentidos, o nosso inconsciente capta as sensações, ele sente as sensações, transforma essas sensações em registros, em informações, armazena dentro dele. A partir daí, ele começa a influenciar e muitas das vezes a dominar a nossa vida. Como que ele faz isso? Os registros afetam diretamente as nossas emoções, que afetam o nosso raciocínio, que afetam as nossas ações, que afetam os nossos resultados. Ciclo da vida. Você funciona assim o tempo inteiro, o dia todo, até o último segundo da sua vida. Você funciona dessa maneira. Posso dar um exemplo para ilustrar?
casos que são reais, casos que eu atendo, inclusive. Imagine uma criança que cresce num lar um tanto desestruturado. Ela cresce ouvindo palavras do tipo: você é um burro, você não vale nada, você não vai dar em nada na vida. Você não dá conta não, você é lerdo, você é um burro, você é um idiota, você não presta para nada. Essa criança vai para a escola e os bullying continuam. Essa criança vai sendo marcada ao longo da vida. E o que acontece? O que o inconsciente daquela criança está captando com o sentido da audição? Todas aquelas palavras. Ele capta, ele sente, ele transforma em registro e ele armazena. Quando essa criança vai crescendo, se torna um adolescente e depois um adulto, o que acontece? Os registros que estão dentro do inconsciente dela afetam as suas emoções. Essa pessoa vai crescendo se sentindo um fracassado, um derrotado. Eu sinto que eu não sou capaz, eu sinto que eu não posso, eu sinto que todo mundo é melhor do que eu sinto uma baixa estima, eu sinto que eu não dou conta, eu sinto que eu nunca vou conseguir. E essa estrutura emocional afeta o raciocínio dessa pessoa. Que tipo de pensamento predominante ela vai alimentar na mente dela? Tudo é difícil, eu não consigo, eu não dou conta, todo mundo dá conta, menos eu. Isso é muito difícil, por mais que eu tente, eu não vou conseguir. Eu não dou conta, isso é para poucos. Eu não consigo, eu já tentei. A mentalidade fixa, essas crenças limitantes, afetam o comportamento dessa pessoa. Que tipo de atitudes essa pessoa vai ter? Que tipo de comportamento padrão ela vai ter ao longo da vida? Um comportamento de um fracassado. As atitudes atraem os resultados. Aí você olha para o histórico de vida dessa pessoa, está lá, um rastro de fracassos quilométrico, a vida toda. O que fez ela se tornar um fracassado? As suas atitudes de fracasso. Mas por que ela agiu como um fracassado? Por causa da sua mentalidade fixa de fracasso. E por que ela tinha essa mentalidade fixa de fracasso? Porque ela se sentia um fracassado. Nem ela sabia por quê, mas ela se sentia. E quem é que estava controlando essas sensações? Os registros que estavam dentro do inconsciente dela. E quem plantou esses registros dentro dela? Os abusos verbais que ela sofreu ao longo da vida. Só abrindo um parênteses. Agora vocês entendem por que a Bíblia fala que as palavras têm poder? Que o poder da vida e da morte está na língua? Eu estou explicando tecnicamente falando versículos bíblicos. Faz sentido alguns versículos bíblicos? Entende? Então quem matou essa criança? Quem matou a vida dessa criança nesse nosso exemplo? O pai e a mãe, as pessoas que abusaram verbalmente dela. Tem como desfazer o ciclo da vida? Não. Ah, mas é eu que controlo a minha vida. Não é. A mente lógica racional, ela só processa 14 bits de dados por segundo. Essa nossa mente aqui, ó. A mente inconsciente processa 14 milhões de bits de dados por segundo. Não tem como competir com ela. É uma formiguinha medindo força bruta com um elefante. Não vai ganhar. Tá certo? Esse é o ciclo da vida. É assim que nós funcionamos, de dentro para fora. Tudo começa com as sensações sensoriais, com as experiências sensoriais dos 5 sentidos. Isso é captado, é sentido, transformado em registro, armazenado, aí o inconsciente, todo-poderoso, começa a influenciar e controlar a nossa vida a partir desse banco de dados. Aí a gente é um fracassado na vida e não entende por quê. Eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, dou oferta, sou fiel a Deus e sou um fracassado em uma série de áreas. Aí começamos a colocar a culpa em Deus. Ah, Deus é culpado. Deus não é culpado. Deus cria leis e regras. O que nos falta muitas das vezes é conhecimento. Fé move montanhas. Conhecimento liberta. Entende? Deus ele não vai ficar violando as suas leis e regras o tempo todo só para satisfazer os desejos do nosso coração. A gente tem que ter conhecimento. Nesse nosso exemplo, dessa pessoa que se tornou um fracassado por causa dos abusos verbais lá da infância, tem como resolver esse problema olhando para esse ciclo da vida aqui? Tem como resgatar essa pessoa e transformar ela num vencedor?
Tem. Tem sim. Como que a gente faz isso de forma técnica? Você precisa acessar esse banco de dados. Você tem que acessar o inconsciente da pessoa, ir lá onde está aqueles registros malditos que foram gravados dentro dela. Você precisa retirar, remover esses registros e implantar registros de sucesso. Tem como fazer isso? Tem. É o que eu faço na terapia. Só que eu vou explicar isso para vocês aos pouquinhos durante essas palestras, para não ficar muita informação técnica, para não ficar enjoativo. Mas tem como fazer isso. E esse é o meu método de trabalho, que eu vou explicando para vocês aos poucos, tá bom? Então vamos lá. Como nós mudaríamos a história de vida dessa pessoa que é um fracasso devido aos abusos lá da infância? Você precisa acessar o inconsciente dela, procurar onde estão esses registros, remover e implantar registros de sucesso. Ok, suponhamos que isso foi feito. Agora vamos ver como funciona o ciclo da vida dessa pessoa, esse novo ciclo da vida. Os registros de sucesso afetam a estrutura emocional. A partir de agora, essa pessoa começa a se sentir como? Eu sou capaz, ela se sente segura, ela sente que ela pode, ela sente uma energia, uma vontade de viver tão grande que ninguém tira isso dela. Ela sabe que ela pode, ela sabe que ela é vencedora. Ninguém tira isso dela. É uma convicção absoluta que ela tem dentro dela. Esse sentimento de capacidade, de segurança, que eu posso, eu consigo, eu vou e faço, afeta a forma como ela pensa e raciocina. A partir de agora, quais os pensamentos que ela vai começar a alimentar dela mesma? Eu sou capaz. Eu posso. Eu posso até fracassar algumas vezes, mas o final é vitória. Eu tenho certeza disso, é isso que eu penso sobre mim. Essa mentalidade fixa faz ela ter que tipos de atitudes? Atitudes positivas, atitudes de sucesso. Se você age como um vencedor, quais são os seus resultados? Você vence. Resultados de vitória. Por mais que existam alguns fracassos no caminho, mas o resultado é vitória. O que fez essa pessoa se tornar um sucesso? As suas atitudes. Mas quem determinou essas atitudes? A sua mentalidade fixa, as suas crenças positivas. Tá, mas quem comandou essas crenças positivas? Quem é que estava no controle dessa mentalidade positiva? As suas emoções, o seu estado emocional. E quem estava comandando o estado emocional dessa pessoa, no nosso exemplo? Os registros que estavam dentro do inconsciente dela. Esse é o ciclo da vida. É assim que nós, seres humanos, funcionamos de dentro para fora. Todo dia, o dia todo, até o último segundo da nossa existência. Entenderam? Entenderam a mecânica básica de funcionamento da nossa alma? É assim que você funciona. Você nem tinha consciência que estava sendo controlado pelo seu inconsciente, mas agora você tem consciência. Você tendo ciência ou não, o seu inconsciente fica controlando você o tempo todo, você nem percebe. Tá bom? Não tem como competir com ele. Ele é 1 milhão de vezes mais forte que as suas intenções. Tá? Nós vamos avançando. Eu vou desdobrar esses slides e muita coisa vai começar a fazer sentido para vocês. Até aqui, tudo bem? Podemos prosseguir? Eu vou desmontar esse slide agora e vou aprofundar mais um pouquinho na técnica para vocês entenderem um pouco mais a fundo essa mecânica de funcionamento da nossa alma. Vamos lá? Pode trocar o slide, por favor. O inconsciente, ele possui inúmeras regras de funcionamento, várias. Porém, 3 se destacam. 3 regras do inconsciente se destacam. A primeira característica do inconsciente. O inconsciente é atemporal. Atemporal. O inconsciente não reconhece passado e futuro. Ele não sabe o que é passado e futuro. Para o inconsciente, tudo é agora. Tudo é um eterno agora. Tudo é um eterno presente. 10 anos atrás, para ele, é agora.
Daqui 30 anos será um eterno agora. Tudo é agora para o inconsciente. Segundo, o inconsciente não desliga nunca. Ele nunca desliga, ele nunca para de funcionar. É um verdadeiro banco de dados, é uma verdadeira máquina de registro. Ele não desliga nunca, jamais, em hipótese alguma. Outra característica, o inconsciente jamais, em hipótese alguma, nunca se esquece dos seus registros. Tudo que ele armazena, ele se lembra. Tudo mesmo. Sabe aquela roupa que você estava no seu aniversário de 7 anos que você nem lembra? Ele lembra. Tudo. Desde quando você foi concebido no útero da sua mãe, até o segundo de agora, o inconsciente lembra de tudo. Ele é um verdadeiro banco de dados que nunca se esquece dos seus registros. Ele é atemporal, ele não desliga nunca e ele jamais se esquece dos seus registros. Uma outra característica do inconsciente. Aqui eu vou falar um pouquinho da Bíblia. Segunda característica do inconsciente. Ele tem por padrão, por programação padrão, e isso veio de fábrica. O inconsciente tem por padrão buscar a paz, a felicidade e o prazer. Ele vem programado de fábrica para buscar isso constantemente para você. Tudo que te traz paz, tudo que te traz alegria, tudo que te traz prazer. Por que que o inconsciente tem essa programação padrão? Por causa do Éden. Nós fomos programados, criados e programados para morar em Deus e com Deus. O que que tinha no Éden? O que que significa Éden? Lugar de delícias. Lugar de desfrute, de descanso. Quais são os sentimentos que você tinha no Éden? O tempo todo, permanentemente, como um eterno agora. Paz, felicidade, prazer. Entende? Nosso inconsciente é programado para buscar isso o tempo todo. O tempo todo. Outro detalhe. Nós, seres humanos, nós não temos estrutura física e nem psíquica para suportar a dor e o sofrimento. Não temos. Deus não nos criou para a dor e para o sofrimento. Não criou. Posso provar para vocês? Se você pisa num espinho aqui agora, um espinho no seu pé, você não consegue andar. Um espinho acaba com o seu dia e você não anda mais. Uma gripe que você pega te derruba, você fica dias de molho. Por quê? Somos frágeis. Somos muito frágeis. Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Qualquer coisa nos derruba. Por que isso? Por causa do Éden. Fomos criados para viver em Deus e com Deus. Se a ideia de Deus fosse criar um ser com uma estrutura para suportar dor e sofrimento, ele teria nos feito com couraças, garras e dentes afiados. E uma estrutura psíquica extremamente robusta. Não foi o caso. Deus não nos projetou para a dor e para o sofrimento. Fecha parênteses. Essa é a explicação do porquê que o nosso inconsciente é pré-programado para buscar a paz, a alegria e o prazer. Essa é a segunda característica do inconsciente. Qual é a terceira? Agora que vem o problema. Agora que vocês vão entender o porquê do sofrimento. O inconsciente, ele não reconhece dor e sofrimento. Ele não reconhece. Quando ele é agredido por um trauma ou marcas emocionais, e aqui deixa eu fazer uma distinção. O que é um trauma? É uma pancada emocional tão forte que causa uma destruição emocional instantânea. Exemplo, estupro. Uma criança foi estuprada, isso é um trauma. Uma pancada emocional que destruiu ela emocionalmente na hora. O que são marcas emocionais? Pequenas pancadas que vão se acumulando ao longo da vida e lá na frente o estrago emocional é o mesmo do trauma. Exemplo de marcas emocionais. Vamos pegar esse exemplo que nós demos dessa criança fictícia. Você é um burro, você é um idiota, você não é ninguém, você não vai dar em nada. Isso são marcas emocionais. O psiquismo da pessoa vai sendo marcado como um carimbo,
tempo todo, lá na frente, a destruição do emocional dele está completa. Então, essa é a distinção de um trauma e de marcas emocionais. Fecha parênteses. O nosso inconsciente, ele não reconhece esse tipo de sensação. Porque ele não foi criado para ser agredido. Quando ele é agredido por uma pancada e ele não entende aquela pancada, aí começa o problema. Aí o inconsciente, ele congela parte da estrutura psíquica da pessoa e ele inicia o seu modo disfuncional. Ele inicia um comportamento anormal, chamado de compulsão à repetição. Toda vez que o inconsciente recebe uma pancada, seja por um trauma ou seja por marcas emocionais, ele não reconhece aquela agressão. O que ele faz? Ele congela parte da estrutura psíquica da pessoa. No momento em que ele congela, ele inicia um mecanismo anormal de funcionamento, chamado de compulsão à repetição. E o que é a compulsão à repetição? Pode passar o slide, por favor. A compulsão à repetição, ou seja, esse mecanismo anormal de funcionamento do inconsciente, nada mais é do que repetir todo o processo doloroso. De novo, de novo, de novo, de novo. Quando ele congela, ele começa a rodar dentro da alma da pessoa o mesmo filme do trauma que ela acabou de sofrer. Como um toca-fita sem fim. Ele fica rodando dentro da estrutura psíquica da pessoa, fazendo a pessoa reviver toda aquela dor como se fosse um eterno agora. Por quê? Porque o inconsciente é atemporal. Tudo para ele é agora. E ele não desliga nunca. E ele nunca se esquece dos seus registros. Quando ele congela, ele inicia a compulsão à repetição e ele começa a rodar dentro da pessoa o mesmo filme, o mesmo filme, o mesmo filme, o tempo todo, de novo, de novo, de novo. E ele não para nunca. Esse modo anormal de funcionamento do inconsciente cria, literalmente, um verdadeiro inferno de sofrimento dentro da pessoa. É o inconsciente da pessoa que está fazendo isso. O trauma e as marcas emocionais causam a dor, mas quem perpetua a dor durante a vida da pessoa é a compulsão à repetição. É esse mecanismo anormal de funcionamento do inconsciente. Não só isso. Essa compulsão à repetição que eu estou me referindo é a compulsão à repetição interna, que é o toca-fita sem fim, que fica rodando dentro da pessoa. E a pessoa fica lembrando daquilo e sentindo a mesma dor. Pode passar 50 anos que a pessoa sente a mesma dor, quando ela se conecta na lembrança lá atrás. Ó. Essa é a compulsão à repetição interna. Mas a compulsão à repetição, ela também é externa. Como que é a compulsão à repetição? Volta, por favor. Como que é a compulsão à repetição externa? O inconsciente da pessoa, a partir de agora, vai começar a procurar, a sintonizar com situações para que aquela pessoa reviva a mesma dor. O tempo todo, no decorrer da vida dessa pessoa, o próprio inconsciente dela vai começar a buscar, a sintonizar com situações para que ela reviva a mesma dor. De novo, de novo, de novo, de novo. Isso tem fim? Não. Não tem fim. A compulsão à repetição, se ela não for dissolvida dentro da estrutura psíquica, vai ficar rodando na vida da pessoa a vida toda. Não para. É o tempo todo. Eu posso contar um caso para vocês rapidinho de uma cliente que eu atendi, para que vocês vejam a compulsão à repetição que estava rodando dentro dela. Posso contar rapidinho? Ela estava com depressão profunda, ela me ligou,
Ela pediu se eu podia atender ela. Eu falei, te atendo. Quanto que é o valor da sessão? Tanto. Olha, eu só tenho dinheiro para uma sessão. Eu falei, eu não consigo te reestruturar em uma sessão. A terapia é breve, mas em uma sessão é impossível te reestruturar totalmente. Você está com depressão profunda. Por quê? Ela só ficava deitada, ela tem uns 40 anos, essa mulher. Ela só ficava deitada, tem 2 filhos, só ficava chorando o dia inteiro, não lavava roupa, não fazia comida, não cuidava dos filhos, é tanto que outras pessoas estavam cuidando dos filhos dela. Depressão profunda. Ela falou, doutor, eu quero fazer uma sessão. Pelo menos alivia um pouquinho a minha dor. Eu falei, tá bom. Dei o formulário para ela preencher, ela preencheu. Com todo amor e carinho. Eu estudei todo o formulário, eu mapeei a vida dela todinha. Uma coisa me chamou a atenção, que ela falava muito do ex-marido. O ex-marido dessa mulher espancava ela. Gente, vocês não têm ideia. Espancou ela durante muitos anos e humilhava ela demais. Ela só separou, senão ela ia morrer. Ela separou, depois de um tempo, ela caiu em depressão profunda. Só que uma coisa me chamou a atenção. Eu pensei comigo, essa não é a raiz do problema. Não é. Eu sei que ela sofreu muito com o ex-marido, mas essa não é a raiz do problema. Eu fiz só uma perguntinha, bem básica para ela, para a gente não perder tempo na sessão. Eu falei assim, me conta um pouquinho do seu relacionamento com o seu pai. Aí ela desmontou a chorar. Chorou. Eu nem contei esse período como sessão. Aí eu falei, conta. Não, meu pai me humilhava e me espancava muito. Aí eu, tá aqui. Falei, como que seu pai te humilhava? Aí ele falava muitas palavras ruins para mim. Eu falei, você pode contar algumas dessas frases? Ela foi falando. Eu estou em cima de um púlpito e eu tenho respeito. Eu não vou falar palavrão aqui. Mas eu vou falar só uma frasezinha, a menos dolorida, que o pai dela costumava falar para ela, se vocês me permitirem. O pai dela constantemente falava assim para ela, você é uma vagabunda, você não vale nada. Imagine uma criança de 6, 7, 8 anos ouvindo isso de um pai, fora os espancamentos. Vocês acham que a estrutura psíquica dessa criança estava preparada para suportar essas pancadas? Sim ou não? Não. O que acontece quando o inconsciente é agredido? Ele congela. Ele congela parte da estrutura psíquica da pessoa naquele evento. Quando ele congela, ele ativa o seu modo anormal de se comportar, que é a compulsão à repetição. A partir daquele instante, o inconsciente daquela criança começou a rodar dentro dela o mesmo filme, de novo, como se fosse um eterno agora. É tanto que à medida que ela foi crescendo, ela foi desenvolvendo uma amargura por esse pai tão grande que ela nunca conseguiu liberar perdão para ele. Em 40 anos de vida, ela nunca conseguiu liberar perdão por esse pai. Quanto mais velha ela ficava, mais a amargura criava raiz dentro dela. Qual é a explicação técnica? A compulsão à repetição que estava rodando dentro dela como um eterno agora, fazendo ela reviver a mesma dor do espancamento e daquelas palavras de maldição. Ela ficava sentindo essa dor como um eterno agora. Essa é a compulsão à repetição interna. Mas a compulsão à repetição, ela também é externa. Isso significa dizer que o inconsciente dessa criança, na primeira oportunidade, ele iria sintonizar uma situação para que ela revivesse a mesma experiência dolorosa com o pai. Dito e feito. Quando ela entrou na fase adulta, ela simplesmente, de uma forma mágica, vamos assim dizer, se apaixonou perdidamente por um sujeito. E ele correspondeu. Ele também se encantou por ela. Foi amor à primeira vista, entre aspas. Entre aspas. Foi uma sintonia inconsciente e eu vou continuar explicando. Eles se apaixonaram, só que ela já percebeu que ele tinha um jeito explosivo, nervoso, mas eles estavam apaixonados. Casal apaixonado releva tudo. Tudo bem, eles casaram. Passou-se um pouquinho de tempo
ele começa o quê? A humilhar ela. A humilhar. Falar palavras de humilhação, denegrindo a imagem dela. Passou-se mais um pouquinho de tempo. O que esse camarada começou a fazer? A espancar ela. Literalmente. Gente, vocês acham que isso é coincidência? Olha para o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Vamos dizer que metade são homens. Vamos dizer que tem 2 bilhões de homens adultos no mundo. Um exemplo. Vocês acham que isso foi azar do destino? Ou uma infeliz coincidência? Não, gente. Isso foi um mecanismo de funcionamento anormal, ativado pelo inconsciente dela, lá no pai. Há alguma semelhança da forma como o pai tratava ela e o ex-marido? O pai espancava e o ex-marido espancava. O pai humilhava com palavras e o ex-marido humilhava com palavras. Está aqui. Achei a raiz do problema. Eu tinha 1 hora para resolver o máximo de problema dela. E eu fiz. Fui lá na base. Eu desci lá no inconsciente dela. Falei, está aqui a raiz da sua depressão. Eu expliquei para ela um pouquinho do que eu estou falando, ela entendeu, fez sentido para ela, eu falei, agora você fica quieto, deixa eu fazer meu trabalho. Terapia é assim, viu, gente? Quanto menos você conversar comigo durante a sessão, mais rápido eu tiro o seu sofrimento. Se você ficar conversando comigo, eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo e ficar te ouvindo. Aí quando você parar de conversar, eu volto a fazer meu trabalho. A terapia tem até isso, viu, gente? Você não precisa ficar falando comigo, não. Porque você já está mapeada. Eu já sei qual é a raiz do seu sofrimento. Voltando, em 1 hora cravado, eu eliminei todos os congelamentos emocionais dela, que o pai infligiu nela. Ou seja, eu tirei toda a compulsão à repetição, que estava rodando dentro dela, por causa do pai. Quando eu terminei, gente, diante de Deus, ela fez isso aqui, ó. Ela começou a chorar. Copiosamente. Chorar. Eu esperei, que eu sabia que era uma reação normal. Eu sabia que eu tinha reestruturado. Aí eu falei, mas o que foi? Ela falou, é como se um caminhão tivesse saído do meu peito agora. Aí eu, como é que você está sentindo? Eu estou bem, eu estou leve. Ela começou a chorar. Eu falei, mas por que você está chorando? Porque eu perdoo meu pai. Eu chorei. Terapeuta chora, viu, gente? Terapeuta chora. Às vezes, de vez em quando cai um cisco no meu olho, assim, durante a sessão. Principalmente quando eu reestruturo estupros, tá? É muito delicado você reestruturar meninas que foram estupradas. Às vezes eu tenho que disfarçar, choro, né? Mas tudo bem, faz parte. A profissão é assim mesmo. Mas, enfim, quando eu ouvi isso, eu falei, o quê? Repete para mim. Ela falou, não, eu perdoo meu pai, acabou, não sinto mais nada. Aquilo que eu sentia por ele, acabou. Eu resolvi todo o problema dela? Não. Mas a depressão eu tirei. No outro dia, ela voltou, rotina normal. Voltou à profissão dela de manicure, voltou a cuidar dos filhos, fazer comida, fazer janta. Estava estudando, terminando o ensino médio. Acabou. Terminei o meu trabalho? Não. Mas, de depressão, ela não sofre mais. Acabou. Mas, não é isso, não é esses detalhes que eu quero que você foque. Vocês conseguem observar a compulsão à repetição na vida dela? Pai, ex-marido. Conseguiu captar? Então isso é um exemplo real de um cliente meu que eu atendi, mostrando para vocês um exemplo do que é a compulsão à repetição. Entenderam? Tranquilo? Podemos prosseguir? Pode passar o slide, por favor. Uma coisa curiosa. Tem uma explicação lógica do porquê que o inconsciente precisa se comportar dessa maneira anormal? Será que existe uma explicação lógica para isso? Por que o inconsciente tem essa necessidade de repetir de novo o mesmo processo doloroso? Por que ele faz isso? Tem uma explicação? Tem. Vocês sabiam que a compulsão à repetição é uma das regras da nossa vida cotidiana? Sim, é isso mesmo. Posso dar um exemplo? Imagine que você seja um estudante do 8º ano escolar.
Você é submetido a todas as matérias, a todas as tarefas e a todas as provas do 8º ano. Chega no final do ano, você não passa nessas provas. O que acontece no ano seguinte? Você repete o 8º ano novamente. Você será submetido novamente ao mesmo conteúdo, aos mesmos trabalhos, às mesmas provas. Chega no final do ano, você não passa novamente nessas provas. O que acontece? Você fica congelado no 8º ano. No ano que vem, você vai repetir novamente o 8º ano. As mesmas matérias, os mesmos conteúdos, as mesmas provas. Se você não passar nas provas, você fica congelado no 8º ano. Até que um dia, se você passar nas provas, você prossegue a sua caminhada letiva. Essa é a lógica da compulsão à repetição. Por que o inconsciente fica desesperado, fazendo você repetir e sofrer aquela dor como um eterno agora? Porque ele está desesperado para compreender que dor é aquela que ele sentiu. E enquanto você não dissolver isso dentro de você, ele vai continuar mantendo você congelado e forçando você a reviver toda aquela experiência dolorosa dentro de você, através do toca-fita sem fim, e externamente, atraindo situações para você experimentar novamente aquele mesmo trauma. A vida toda não para nunca. Esse é o problema. As pancadas emocionais, os traumas e as marcas emocionais causam o sofrimento. Mas quem perpetua o sofrimento é a compulsão à repetição. Entenderam? Está fazendo sentido para vocês? Percebe que nem tudo é Deus, nem tudo é oração em jejum, gente. Foi Deus que criou as engrenagens da nossa alma e elas têm regras de funcionamento. E Deus ele não fica violando o tempo todo as regras que Ele mesmo criou. Por isso existe o conhecimento, que nós temos que buscar. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. O conhecimento está aí. Nós precisamos do conhecimento para entender como as coisas funcionam, para resolver problemas. Entende? Faz sentido para você? Agora vamos para a parte boa, né? Mas até aqui, vocês entenderam o que é a compulsão à repetição? As regras do inconsciente, ele é atemporal, ele não desliga nunca, ele nunca se esquece dos seus registros. Ele é pré-programado para buscar, para atrair paz, alegria, prazer. Quando ele é agredido e ele não compreende aquela dor, ele congela a estrutura psíquica da pessoa no evento e ele ativa o seu modo anormal de funcionamento. E isso se repete de forma interna e de forma externa por toda a vida, como se fosse um eterno agora. Vamos para a parte boa? Pode mudar o slide, por favor. Agora vamos falar sobre reestruturação emocional. Vocês sabem me dizer o que é cura interior? Cura interior e reestruturação emocional é a mesma coisa. Só que cura interior é uma linguagem mais nossa aqui, dos cristãos, mas tecnicamente falando, você não fala cura, você fala reestruturação emocional. Quando vocês falam de cura interior, de reestruturação emocional, o que passa na mente de vocês? Passa uma tela branca, preta, azul? Uma tela colorida? Não passa nada? Por quê? Porque nós precisamos entender primeiro o que é cura interior, o que é reestruturação emocional. Tecnicamente falando, o que é reestruturação emocional? Nada mais é do que dissolver toda a compulsão à repetição que está rodando dentro da pessoa. Isso é cura interior. Isso é reestruturação emocional. Tecnicamente falando, é dissolver toda a compulsão à repetição que está rodando dentro da estrutura psíquica da pessoa. Quando você dissolve toda a compulsão à repetição que está rodando dentro dela, o inconsciente volta a agir de uma forma normal, sentindo paz, alegria, prazer. Isso é cura interior.
Isso é reestruturação emocional. Entende? Como que se dá esse processo de reestruturação emocional? Porque é um processo. Eu vou explicar de uma forma ilustrada para vocês entenderem. Está vendo essas duas gravuras? Foquem naquela em que o mar está agitado. O mar é o nosso inconsciente. O barco é o barco das nossas emoções. E a pessoa que está em cima do barco é você. O que acontece? Se o mar está muito agitado, o que acontece com o barco? Ele fica agitado. E o que acontece com a pessoa que está em cima desse barco? Ela fica desequilibrada. Ela passa a não funcionar direito na vida, porque ela vai gastar todas as suas energias tentando se equilibrar. E ela não consegue. Por quê? O mar está agitado e o barco está agitado. E a pessoa que está em cima do barco está desequilibrada. Ela não está funcionando direito na vida, porque ela está gastando toda a energia e a atenção que ela tem para se manter de pé. E aí ela não vive a vida. Ela deixa de viver e passa a existir. Qual que é a diferença entre viver e existir? Viver é quando você cumpre o seu propósito de vida. Quando você realiza os seus sonhos. Quando você desfruta do bom da vida, daquilo que Deus nos deu. O que é existir? É quando você fica paralisado no sofrimento, gastando toda a sua energia, dando toda a sua atenção para o sofrimento, tentando se equilibrar em cima do barco. E aí você fica olhando a sua vida passar diante dos seus olhos e você não pode fazer nada. Isso é existir. Existe uma frase que diz assim: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Como que nós resolvemos esse problema? Primeira coisa, nós precisamos acalmar o mar. O mar precisa ficar calmo. Primeiro precisamos acalmar o mar que está agitado. Olhe na segunda figura. Quando o mar se acalma, o que acontece com o barco? Com o barco das emoções. Ele se aquieta, ele se estabiliza, ele fica bem, está calmo. E o que acontece com a pessoa que está em cima desse barco? Ela fica equilibrada novamente. Ela volta a funcionar normalmente na vida. A vida volta a ser colorida. Paz, alegria, prazer, tranquilidade, serenidade. Esse é o processo de reestruturação emocional. Se o mar está agitado, o barco das emoções vai estar agitado. A pessoa em cima do barco vai ficar desequilibrada, ela não vai funcionar direito na vida. E aí ela deixa de viver e passa a existir, enquanto o sofrimento não for eliminado. Se você acalma o barco das emoções se acalma, e você que está em cima do barco fica equilibrado novamente. Você passa a funcionar normalmente na vida, de forma tranquila, serena, gostosa, a vida fica colorida. O que significa o mar agitado? A compulsão à repetição, que perpetua o sofrimento. Os registros afetam a estrutura emocional. Lembra do ciclo da vida? O mar está agitado. Registro, compulsão à repetição, congelamentos emocionais. Os registros afetam o barco, as emoções, que afetam o raciocínio, que afetam as atitudes, que afetam os resultados. Como que a gente resolve o problema? Acalmando o mar. O que é acalmar o mar? Eliminar toda a compulsão à repetição que está rodando dentro da pessoa. Aí as emoções se estabilizam e a pessoa volta a funcionar normalmente na vida. Eu só estou explicando o que eu faço na terapia. Mas eu vou falar da terapia daqui a pouco. Isso é reestruturação emocional. E esse é o processo de reestruturação emocional. Através dessa ilustração. Vocês entenderam?
Um detalhe, a reestruturação emocional, ela obrigatoriamente só pode ocorrer de baixo para cima. De baixo para cima. É a partir do inconsciente que você resolve os problemas emocionais de uma pessoa. Porque é ali que estão os registros. É ali que está ativado a compulsão, a repetição. É ali que é o mar. Então a reestruturação emocional real e verdadeira, ela só pode ocorrer, tecnicamente falando, de baixo para cima. Tudo que não for nessa ordem é paliativo, é um tampão, é varrer problema para debaixo do tapete. Depois de um tempo, os problemas voltam. Não resolve. A verdadeira reestruturação emocional, tecnicamente falando, respeitando as engrenagens de funcionamento da nossa alma, só pode ocorrer de baixo para cima. Até aqui. Tudo bem? Ok? Vamos lá? Vamos continuar? Vou dar uma aula para vocês de psicossomática. O que é psicossomática? Psico vem de psique, mente, emoções. Soma significa corpo. Psicossomática é a relação do nosso estado emocional com as doenças e dores que aparecem em nosso corpo físico. Então quer dizer que existem doenças e dores que são de origem emocional? Sim. Vocês já viram aquela história de que você vai no médico, doutor, minha cabeça está doendo, eu estou doente, doutor. Ó, doutor, tudo bem, vamos fazer exames? Vamos. Você leva os exames todo feliz para o doutor, nossa, estou cheio de doença, maravilha. Aí você mostra para o doutor, ele fala, meu filho, você não tem nada. Como assim, doutor? Não tem nada, minha cabeça está explodindo, meu corpo está doendo. Você não tem nada. Tudo isso é emocional. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um terapeuta. O seu problema é emocional. Isso é psicossomática. Vamos detalhar mais um pouquinho o que é psicossomática. Em cada parte do seu corpo que o seu inconsciente resolve escrever as suas dores, existe uma mensagem diferente que ele quer transmitir para você. Só que você nem percebe. Vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem? O que significa dores no joelho? Quando o inconsciente resolve escrever as dores emocionais de uma pessoa no joelho, qual é a mensagem que ele está dando para aquela pessoa? Significa que aquela pessoa está carregando o mundo de problemas das costas. E isso está trazendo um excesso de pressão e essa pessoa não está tendo equilíbrio mais na vida. Já viu aquela pessoa que carrega os problemas dela, do marido, do tio, do sobrinho, do filho, do neto, dos irmãos da igreja, do mundo inteiro? E ela assume um fardo muito pesado de problemas. Daqui a pouco ela começa a não suportar, o inconsciente percebe e começa a mapear em certas partes do corpo dela essas dores. Normalmente é no joelho. Mas o inconsciente pode escrever essas dores, esse excesso de pressão, esse excesso de fardo, nos ombros, costas, coluna. Joelho, costas, ombros e coluna, quando são de origem emocional, significa excesso de pressão em cima da pessoa. A pessoa está carregando o mundo inteiro, o fardo nas costas, e ela não está dando conta. Ela não está tendo equilíbrio na vida. O que significa problemas no estômago? Quando o inconsciente resolve mapear as suas dores no estômago. São situações, são sofrimentos que aquela pessoa não está conseguindo digerir ao longo da vida. E aí o inconsciente resolve mapear essas dores no estômago. Intestino. Quando o inconsciente mapeia as suas dores emocionais no intestino, significa problemas familiares graves que não foram resolvidos e que a pessoa continua prendendo dentro dela. Prisões de ventre, síndrome do intestino irritável, quando são psicossomáticos, tem a ver com traumas e marcas emocionais no seio familiar, que não foram resolvidos. O que significa aqui, tireoide? Problemas da tireoide. São pessoas que sofreram muita humilhação na vida. Tiveram que engolir tudo isso a seco. E não puderam se expressar, não puderam se defender, não puderam reagir diante das situações. Elas engoliram sapo. Sabe a expressão engole sapo?
Você está engolindo sofrimentos, humilhações, dores a seco. E isso fica entalado na sua garganta a vida toda. E de repente você começa a ter problemas nessa região, a tireoide. Aí você faz exames, o médico só fala que você está com problema de tireoide. Nem ele sabe a causa. Muitas das vezes isso é psicossomático. A pessoa engoliu tanto sapo na vida, ela foi tão humilhada na vida, foi tanta coisa que ela teve que engolir e ela nunca pôde se expressar. Daqui a pouco isso vira um câncer de tireoide. Estão vendo a relação do estado emocional com as enfermidades do corpo? Só mais 2 exemplos, e eu vou contar para vocês um caso de como eu eliminei a bulimia e a anorexia de uma jovem usando esse conhecimento da psicossomática. Vamos falar um pouquinho de mulheres. O que significa seios e útero? Seios, tudo bem que a mulher dá de mamar e usa os seios, mas vamos expandir esse raciocínio. Para que serve os seios? Para acolher. A mulher ela tem uma estrutura acolhedora nata. A mulher é uma acolhedora nata. Então ela abraça, ela acolhe. Seio serve para isso, para acolher, para a pessoa se sentir confortável, abraçado, aninhada. O que significa problemas nos seios, nódulos, câncer? Quando são psicossomáticos, que isso fique bem claro. Não estou dizendo que toda enfermidade física é emocional, mas quando é emocional, o inconsciente está transmitindo uma mensagem. São mulheres que foram muito agredidas ao longo da vida. Foram tão agredidas ao longo da vida que elas perderam a capacidade, a estrutura emocional de acolher. É como se o inconsciente estivesse falando assim para essa mulher: é você que precisa ser acolhida. Você não tem mais estrutura para acolher. Nódulos nos seios, câncer nos seios, problemas nos seios, quando são psicossomáticos, está ligado a agressões que a mulher sofreu ao longo da vida, que ela não resolve e continua carregando no peito esse sofrimento. Útero, perpetuar a vida, gerar vida. Quando o inconsciente resolve escrever no útero o sofrimento da pessoa, o sofrimento da mulher, ele está dizendo a seguinte mensagem: você não tem estrutura emocional para gerar, para cuidar, para perpetuar. Então eu vou trancar você para que você não sofra mais. Aí a mulher engravida, ela aborta. Aí ela tenta engravidar, não consegue. Entenderam? O inconsciente trancando para que ela não sofra mais. São sofrimentos acumulados que ela não resolve. Ela fica carregando esses traumas e marcas emocionais, o inconsciente escreve no útero e ela não consegue gerar, perpetuar, não consegue. Esses são alguns exemplos de psicossomática. Cada área do corpo humano que o inconsciente mapeia as suas dores é uma mensagem diferente que ele está transmitindo. Tem milhares de significados. Até hoje a ciência não conseguiu mapear todos os significados. Eu só dei alguns exemplos para vocês. Eu já consegui eliminar labirintite de uma cliente. Era psicossomática, ela foi em 2 médicos, levou exames, os 2 falaram: isso é emocional, não é físico. Ela me procurou, fiz o reprocessamento dela. Na 4ª sessão acabou a labirintite. Por quê? Era emocional. Excesso de pressão em cima dela. A gente foi reestruturando, acabou a labirintite, era psicossomático. Entende? Deixa eu contar rapidinho, só um caso de como a psicossomática me ajudou a eliminar a bulimia e a anorexia de uma jovem. Bulimia e anorexia são transtornos alimentares causados por um estado emocional. O que é a bulimia? Comer para vomitar. O que é a anorexia? Uma repulsa, um medo inconsciente em ingerir alimentos. Como foi a história dessa moça? Ela me procurou, 18 anos sofrendo com bulimia e anorexia. Ela tinha um pai, e aqui mais uma vez, né, gente, a figura do pai. Gente, infelizmente, a maioria dos traumas e marcas emocionais que eu reestruturo tem a ver com a figura paterna, direta ou indiretamente. A maioria. O pai é campeão em traumatizar os filhos. Gente, disparado. O pai, a figura paterna, direta ou indireta, é o rei, o campeão absoluto em traumatizar filhos,
crianças. Fecha parênteses. Essa jovem, ela tinha um pai que ela amava. E ele correspondia. Ele tinha muito afeto, muito amor por ela. E ela era muito apegada a ele. Muito mesmo. O que aconteceu? Quando ela tinha 10 anos de idade, do nada, gente, do nada mesmo, ele nem avisou. Ele pegou as coisas dele, foi embora de casa com uma amante, sumiu, nunca mais deu notícia. Do nada. Ele nem avisou nada que ia embora. Ele só sumiu. Acabou, para sempre, foi embora. Vocês acham que essa criança de 10 anos tinha estrutura psíquica para suportar essa pancada? Não tinha. O que acontece quando o inconsciente é agredido e ele não compreende aquela pancada? Ele congela. Quando ele congela, o que acontece? Inicia a compulsão à repetição. Interna e externa, mas vamos focar na interna. Quando ela tinha 12 anos de idade, ela começou a vomitar. Se instalou a bulimia nela. Pouco tempo depois, a anorexia. Ela estava um palitinho, essa moça. 18 anos sofrendo com isso, para vocês verem. E tem psicólogo que fala que não tem cura. Mentira, que eu vou provar que tem, porque todo sofrimento tem uma causa. E toda emoção tem uma lógica. Olha como a psicossomática me ajudou a resolver esse problema da bulimia e da anorexia. Para que serve o estômago? Para digerir. O que é a bulimia? Comer e vomitar. Aí eu, opa, captei. Ela não estava conseguindo dissolver dentro dela, digerir dentro dela o trauma, o abandono do pai. Ela não estava conseguindo digerir emocionalmente. E isso estava afetando o correto funcionamento do seu aparelho digestivo, do seu estômago. Por isso ela comia e o corpo rejeitava, do nada. Entende? Eu mapeei essa moça todinha, mapeei ela, de cima e embaixo, do 0 até a idade dela, ela tem 30 anos hoje. E eu vi lá, tá aqui, ó, o pai. Só tinha um trauma. Ela levou uma vida relativamente normal, mas tinha um trauma ali, o pai. Eu perguntei para ela, com mais detalhes, como era o relacionamento com o pai, ela só me contou isso. Era lindo, maravilhoso, meu pai era tudo para mim. Do nada ele traiu a minha mãe, pegou as coisas e foi embora. Pronto, só precisei dessa informação. Eu levei 3 horas para reestruturar esse trauma, de tão profundo que foi. 3 horas, 3 sessões, direto. Eu levei para reestruturar todo esse trauma do abandono. A partir da 3ª sessão, quando eu terminei ela não vomitou mais. Eu falei, vamos fazer um teste, come. Come vomitar, vomitou. Ela comeu, não vomitou. No outro dia ela comeu, não vomitou. No outro dia ela comeu, não vomitou. Eu falei, opa, deu certo. Continuamos o reprocessamento. Quando chegou na 10ª sessão, eu dei alta para ela. Acabou. 100% reestruturada. Não vomita mais, está se alimentando normalmente, mas aos poucos, porque foram 18 anos sofrendo com isso, mas hoje, no dia de hoje, ela já está se alimentando normal e acabou, não vomita mais. Por quê? Psicossomática. Ela não estava conseguindo digerir dentro dela a dor do abandono. Foi esse conhecimento que me fez interpretar e achar a raiz do problema e resolver toda essa situação na vida dela. Entenderam o que é psicossomática e a importância de termos esse conhecimento? Vamos continuar? Pode mudar o slide, por favor. Gente, isso aqui é interessante. A maioria das pessoas confunde isso daqui. O universo da psicologia, gente, ele é muito grande, é infinito. O oceano da psicologia é enorme, é infinito. E existe 4 profissionais que estão habilitados a tratar com transtornos, com sofrimentos emocionais. 4. Quem são eles? O psicólogo, o terapeuta, o psicanalista e o médico psiquiatra. Esses 4 profissionais estão habilitados a tratar, a lidar com transtornos, com sofrimentos emocionais. Porém, esses 4 profissionais são diferentes uns dos outros. Essas 4 profissões são diferentes. Diferentes por quê? Porque são formações diferentes, autônomas e independentes.
São 4 formações diferentes, autônomas e independentes. É necessário ser um psicólogo para ser um terapeuta? Não. É necessário ser um psicólogo para ser um psicanalista? Não. É necessário ser um psicólogo para ser um médico psiquiatra? Não. São 4 profissões diferentes, com formações diferentes, autônomas e independentes. Porém, a característica principal que as diferencia é o método de trabalho. É aqui que é o ponto-chave. Porque o conhecimento em si, todos eles têm. É a metodologia de trabalho que é a principal diferença entre esses 4 profissionais. O psicólogo usa uma metodologia de trabalho. O terapeuta usa outra, é diferente. O psicanalista usa outra. E o psiquiatra também usa outra metodologia. Essa é a principal diferença desses 4 profissionais. Se você estiver com um sofrimento emocional e for em um psicólogo, em um terapeuta, em um psicanalista, em um psiquiatra ao mesmo tempo, cada um deles vai usar um método diferente de trabalho com você, para tentar resolver o seu problema emocional. Então não é a mesma coisa. Eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista e eu não sou médico psiquiatra. Eu sou terapeuta. Eu sou um profissional, eu sou especialista no tratamento de transtornos e sofrimentos emocionais. Eu sou um terapeuta. E qual é a minha metodologia de trabalho? Qual é a minha ferramenta de trabalho? Pode mudar, por favor. A minha metodologia de trabalho é a terapia. E o que é a terapia? É um processo de reestruturação emocional. Lembra do exemplo do barco, do mar, da pessoa em cima do barco? Aquilo é terapia. Como que eu reestruturo emocionalmente uma pessoa? Eu acalmo o mar. Eu elimino toda a compulsão, a repetição que está dentro dela. Depois, o barco das suas emoções se estabiliza. Depois, ela volta a funcionar normalmente na vida. Depois, eu dou alta para ela. Acabou. Terapia é isso. É um processo de reestruturação emocional, de reconstrução emocional. Esse é o meu método de trabalho. Essa é a ferramenta que eu utilizo para reestruturar emocionalmente uma pessoa. A terapia. E, para terminar essa primeira metade dessa palestra, pode passar, por favor? Essa é a premissa na qual eu executo todo o meu trabalho. Todo o meu trabalho como terapeuta tem como base essa premissa. Toda emoção tem uma lógica. Todo sofrimento tem uma causa. Não existe essa história de que do nada uma pessoa caiu em depressão. Do nada uma pessoa quer cometer suicídio. Não existe isso, gente. Nada é do nada. Tudo tem uma lógica. Toda emoção tem lógica. E todo sofrimento tem uma causa. Elimine a causa e o sofrimento se dissolve. Essa é a premissa que eu uso para executar o meu trabalho. Tá bom? Vamos encerrar por aqui. Eu não sei quanto tempo eu gastei para ministrar essa primeira parte. Deu 1 hora? 1h10? Foi mais ou menos isso que eu pensei. 1h15, 1h20. O que nós vamos ver amanhã na nossa continuação? Passa isso. Amanhã nós vamos estudar sobre transtornos emocionais. O que é transtorno, gente? É dor. Toda vez que vocês ouvirem a palavra transtorno, transtorno é dor. Transtorno emocional é uma dor emocional, é um sofrimento emocional. Mas quais sofrimentos emocionais a gente vai estudar amanhã? Pode passar, por favor. Não, volta. Isto. Ansiedade, primeiro. Depois, depressão. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o suicídio. Transtorno ou síndrome do pânico. E transtornos compulsivos, que são os vícios. Amanhã, quando eu chegar na parte dos vícios, eu vou relatar para vocês um caso que eu peguei, em que de forma técnica,
Eu eliminei o vício da pornografia de um rapaz cristão, que há mais de 20 anos ele era escravo desse vício. Eu achei a raiz do problema, eu reestruturei e eliminei da estrutura psíquica dele esse vício, e hoje ele está livre. Amanhã eu vou relatar para vocês de forma técnica como que eu fiz esse processo, como que eu achei a raiz do problema, aonde é que ele estava congelado. E eu vou mostrar para vocês passo a passo tudo o que eu fiz e como que eu desmontei todinho as engrenagens do vício que estava instalado na alma dele. Eu desmontei, acabou, desapareceu. Amanhã eu vou relatar esse caso para vocês e a gente fecha a palestra de amanhã. Na parte de depressão, eu vou fazer um comentário, explicar para vocês passo a passo como que uma pessoa chega ao suicídio. O que se passa na mente de uma pessoa quando ela toma a decisão? Eu preciso tirar minha própria vida, eu preciso morrer. Tem uma lógica, não é do nada. Tem uma lógica, eu vou explicar para vocês a lógica. E ansiedade e depressão são um em carne. Todo mundo que tem depressão tem ansiedade, todo mundo. Então eu preciso falar desses 4 transtornos para ficar um estudo completo. Tá bom, meus irmãos? Gente, muito obrigado. Para mim foi um prazer imenso estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado.